A respeito de um assunto que nem todos gostam, mas que precisa ser abordado, precisa ser analisado, porque faz parte da nossa vida. O tema seria morte, caminho para a vida. Morte, caminho para a libertação. Nesse contexto, nós incluímos a reencarnação, que é a volta do espírito à matéria. Falamos também da vida, do comportamento e do retorno. Fazemos uma análise dos vários tipos de morte, formas de desencarnação, porque André Luiz coloca bem claro lá no livro Missionário da Luz que não existem dois casos iguais de nascimento, reencarnação e de desencarnação. Cada caso é exatamente um caso. Por quê? Porque varia ao infinito o estado de espírito de cada um. A questão do merecimento, que é a ficha cadastral, a ficha de serviço que todos nós temos no plano espiritual, daquela região, daquela área que nós viemos, que nós reencarnamos. Todos nós, quando reencarnamos, estamos vindo de um determinado ponto, um determinado lugar do mundo espiritual. Seja uma cidade, uma colônia, um ponto de socorro, algum lugar que nos acolheu no passado e onde desenvolvemos as nossas atividades no período em que ficamos no mundo espiritual. Trabalhamos no mundo espiritual o tempo que for necessário para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então, esse é um dos pontos muito importantes para o conhecimento das pessoas que não são espíritas, saber que a vida no mundo espiritual é dinâmica e que ninguém fica lá na ociosidade, a não ser aqueles que o desejem, porque ali funciona também o livre-arbítrio. Ninguém é pego a laço para trabalhar, para estudar, para progredir. Porque há espíritos que não aceitam nenhum tipo de disciplina, há espíritos que não aceitam estudar, não aceitam trabalhar. Eles ficam entregues à própria sorte. Como eles chamam lá, a terra da liberdade, que seria o umbral. O umbral é uma região que não tem governo. Ali há a lei do mais forte. Então a gente já tem algum conhecimento dessa região do umbral, e é analisada por André Luiz, a começar pelo livro Nosso Lar. É uma coleção toda que se chama Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros e começa ali com Nosso Lar e termina com o livro E a Vida Continua. Toda essa coleção se chama Coleção da Vida no Mundo Espiritual. E ali vocês têm nós temos ali um acervo muito grande de informações, de experiências vividas por espíritos que desencarnam, reencarnam, fazem esse processo todo de reencarnar, desencarnar, o período de estágio no mundo espiritual e as condições de retorno. Mas tudo isso é feito também à luz da justiça divina. Porque a forma de reencarnar, onde reencarnar, em que condições reencarnar, como será este corpo que a pessoa vai ter quando reencarnar, obedece primeiramente à genética dos pais, mas assim também se ajusta às necessidades do espírito, que vai ter um corpo de acordo com a sua situação espiritual. Um corpo que convém às suas necessidades espirituais. E muitas vezes o espírito é de tal forma conscientizado que ele não quer um corpo perfeito, porque pode ser a causa da sua queda espiritual, como já foi no passado. Isso ocorre com alguma frequência. Porque no mundo espiritual nós temos uma outra visão, um outro entendimento da vida. Nós mergulhamos na matéria
e o esquecimento ocorre. Então há uma parede, uma barreira entre o passado e o presente. Isto é necessário e indispensável para que o passado não perturbe o nosso presente e que possamos realizar o programa que viemos desenvolver aqui na condição de encarnado. Essa lembrança do passado, essa vivência do passado, dificultaria o processo evolutivo, sobretudo no que diz respeito a reajustamentos familiares, resgates, reharmonização de famílias. Então, as famílias que constituem aqui no mundo físico, elas reúnem pessoas que têm ligações do passado, têm vínculos, têm pendências e precisam também progredir, crescer, desenvolver. É um grande campo de luta. Nós podemos dizer que a Terra é um imenso laboratório de desafios permanentes. Somos testados a cada momento. É aqui na Terra, encarnados, é que nós vamos desenvolver as nossas virtudes, porque os desafios nos convidam a pensar, a analisar, muitas e muitas vezes a atritar, criar problemas, dificultar, e todo esse laboratório vai se somando. Quando nós desencarnamos, vamos tomar conhecimento do nosso trabalho, da nossa retaguarda. Fazemos uma análise. Não é um juízo final, não é um julgamento. O que ocorre é um recolhimento espiritual, é uma análise de consciência, é um confronto de consciência, porque nós voltamos ao Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta às entidades venerandas onde está escrita a lei de Deus, a resposta é na consciência, porque ela é o arquivo da alma, ela está registrada no Espírito e se manifesta através do perispírito em cada encarnação. Ela leva a memória do tempo, a soma de todas as nossas existências. Quando nós desencarnamos, não vamos ter a liberação da memória do passado. O Livro dos Espíritos diz que sim, mas sim, em tese, a probabilidade de, desencarnando, tomar conhecimento do passado, da última encarnação, da antepenúltima, da 10, 20, 500. Mas isto não ocorre normalmente conosco. Por quê? Porque não há ainda uma estrutura moral, espiritual, um preparo emocional para enfrentar a realidade de nós mesmos. Então essa memória é liberada paulatinamente na medida da necessidade, da utilidade, porque senão eles não liberam essa memória, porque pode causar danos, prejuízos irreparáveis. Nós nos encontrarmos conosco mesmo no passado, saber quem foi, o que fez, por que está passando por isso, por aqui. Nós sabemos, no processo de reencarnação funciona a lei de justiça. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, que estamos experimentando, estamos experienciando, é consequência daquilo que nós já vivemos. O presente é gerado pelo passado. Hoje nós somos o resultado da somatória de todas essas existências, que constitui o que se chama normalmente de destino. Então nós construímos o destino, nós o elaboramos a cada minuto, a cada instante, a cada pensamento. Quando pensamos, quando agimos, quando atuamos, quando relacionamos, nós estamos construindo o nosso futuro. Daí então nós, como espíritas, a partir do momento que tomamos consciência realmente das informações, dos esclarecimentos, desta realidade, promovemos uma mudança automaticamente
na nossa forma de ser, no nosso comportamento. Nós automaticamente nos sentimos tangidos pela necessidade de mudar, de melhorar, de aperfeiçoar. Que se formos analisar com bastante cuidado, a finalidade maior, o objetivo maior da doutrina espírita é promover em nós a transformação moral, conforme colocou Allan Kardec, para que hoje sejamos melhor do que fomos ontem, amanhã que sejamos melhor do que hoje, que procuremos combater as nossas más inclinações, corrigir os nossos maus hábitos, nossos defeitos, realizar aquilo que se chama normalmente reforma íntima, transformação moral. Daí Kardec insistia que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral, quer dizer, pela sua mudança de postura depois do conhecimento. Eu já não posso ser mais o mesmo porque estou de posse de informações preciosíssimas. É o meu futuro que está em jogo, é a minha felicidade que está em jogo. Eu sei que eu estou construindo, cada minuto, o meu destino. E eu não quero a infelicidade no futuro. Eu quero a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha paz. Porque nós sabemos também, no sentido figurado, que nós somos semeadores. E diz então a doutrina: livre é a sementeira, obrigatória é a colheita, ação e reação, causa e efeito. Então a justiça de Deus funciona nesse esquema, nem mais nem menos. O que levou Jesus a nos enunciar uma grande lei: a cada um será dado segundo as suas obras. Ora, o que são obras? É o que nós fazemos. O que é que nós vamos receber depois da morte no além? O resultado daquilo que nós fizemos na terra. Vamos receber segundo as nossas obras. Nem mais, nem menos. E Paulo, o apóstolo, reforçava, com outras palavras, tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Não tem como fugir. Porque a teologia romana, e através da Igreja Católica, e de todo o segmento da reforma luterana, eles preconizam outra forma de justiça de Deus. Inclusive a questão da graça, do perdão, da remissão dos pecados, através de determinados rituais, de cumprimentos de determinadas fórmulas, como, por exemplo, batizar, pagar o dízimo, aceitar a Bíblia como a lei de Deus, aceitar Jesus como seu Salvador. Enfim, tem todas aquelas formas mágicas que levam você ao reino dos céus, sem nenhum esforço. E fala então de um julgamento final, que um dia, na eternidade, não se sabe quando, um dia, e pode não ser um dia de 24 horas, pode ser um período, toda a humanidade seria reunida. Mesmo aqueles que desencarnaram há 10 mil anos atrás, toda a humanidade se reuniria para enfrentar o juízo. E aí então Deus julgaria. Aqueles que atenderam às fórmulas, os rituais, que cumpriram, seriam contemplados na direita para o céu. Os rebeldes, aqueles que não aceitaram, para a esquerda, inferno. Então a doutrina espírita vem numa época quando os conhecimentos já bem mais avançados da ciência, da filosofia, da tecnologia, quer dizer, a humanidade com outra cabeça mais madura, mais pensante, mais assentada, para poder aceitar a lógica da reencarnação, a lógica da doutrina espírita. Porque senão não faz sentido. Então a doutrina veio num período próprio, exato, para proporcionar às criaturas humanas um entendimento correto, mais avançados,
conhecimentos mais compatíveis com a lógica. Porque, olha, se Deus é Pai, se Deus é Criador, se Deus é perfeição, sabedoria, tudo aqueles atributos que nós sabemos. Deus é a causa primária, a origem de todas as coisas, é o Criador, é onipresente, onisciente, enfim, todas as perfeições que podemos imaginar são atribuídas a Deus. A sua obra, que somos nós, criaturas, não poderia ter uma destinação infeliz. Deus nos criou para corrermos o risco de nos perdermos por toda a eternidade, dando-nos a razão, o raciocínio, o livre-arbítrio. Se Ele nos deu o raciocínio, nos deu o livre-arbítrio, naturalmente há um critério de julgamento, de avaliação para esse raciocínio, para esse livre-arbítrio. Porque no uso do livre-arbítrio é que nós tomamos caminhos considerados errados. Mas isso faz parte do aprendizado, porque fomos criados imperfeitos, não fomos criados perfeitos. A divindade nos proporcionou a vida, nos proporcionou os instrumentos, as ferramentas para nós construirmos o nosso destino. Então Deus nos criou não como seres humanos já. Isso a doutrina espírita nos explica muito bem. Nós viemos de reinos inferiores, nós somos criados como um psiquismo, como uma energia. E essa energia, esse psiquismo, teve todo um processo de elaboração para alcançar os reinos inferiores da matéria e reiniciar o processo de volta. Então saímos de Deus, fazemos todo esse périplo e voltamos para Deus. Então essa é a destinação da criatura humana. A perfeição, a plenitude, alcançar o reino dos céus, o reino de Deus, é exatamente alcançar a meta que foi previamente estabelecida para nós. Então ninguém foi criado para se perder. Jesus afirmou: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu vim para que tivesses vida e vida em abundância. Então todas as palavras de Jesus nos levam a admitir que a doutrina espírita se enquadra exatamente como consolador prometido, que segundo Jesus viria atualizar os seus pensamentos, acrescentar novas verdades que à época nós não suportávamos. Muitas coisas eu teria para vos dizer, mas vós ainda não suportais. Seria necessário que viesse o Paracleto, o Espírito de verdade, o Consolador, e ele nos faria recordar os seus ensinamentos, adicionando novas verdades, que são os conhecimentos mais avançados, mais adequados para a nossa época, para o nosso raciocínio. Então a reencarnação é a chave que desvenda todos os grandes mistérios das outras religiões. Que quando você pergunta, mas por que é assim? São mistérios de Deus, que nós ainda não sabemos. Não podemos penetrar. E é pecado querer saber os mistérios de Deus. É assim que a religião informa. E quando ocorre algo com uma criança, por exemplo, que nasce com defeito físico, que nasce cega, paralítica, enfim, uma criança que foi criada por Deus, segundo eles, naquele momento, na concepção, portanto não tem passado, todos teriam que ser perfeitos. Se sai das mãos do Criador, que é perfeito, que é sábio, não deveria nascer ninguém marcado por sofrimento, por dor, por limitação, porque estamos saindo do ser de Deus, da suprema sabedoria. Mas então a doutrina espírita corrige, só que ele não está, o espírito não está nascendo agora junto com o corpo. Este corpo, sim, está sendo preparado para um espírito que é velho, que existe, e que vai retomar um corpo novo, uma nova experiência. Mas ele traz do passado uma carga
não é somente a genética dos pais que forma o corpo, as características físicas, mas ele traz também as tendências do passado. Vícios e virtudes. Vícios e virtudes. E que se manifestam em forma de tendência, de vocação, para determinadas áreas, determinado comportamento, determinada postura. Então, nós somos o resultado deste longo aprendizado, que pode ter hoje, nos cálculos de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós existimos como seres racionais, criaturas humanas, há aproximadamente 200 mil anos na Terra. Está bem colocado. É um cálculo do mundo espiritual. Se nós analisarmos que temos, em média, entre uma encarnação e outra encarnação, um período de 200 anos, nós temos 1000 reencarnações. Desde quando saímos da animalidade racional e reiniciamos o nosso processo evolutivo no reino animal, como seres inteligentes, como seres racionais. Não como hoje, como seres primitivos, infantis, lá na Era da Pedra, 200 mil anos atrás. Então cai por terra toda aquela informação bíblica, de que a Terra foi criada há 6 mil anos atrás, Adão e Eva, um casal. É todo um processo que tem que ser revisto. Daí a doutrina espírita apresenta a Gênesis. Allan Kardec elaborou este livro extraordinário que está completando este ano 140 anos, a Gênesis, para explicar como ocorreu a criação, a forma correta como ocorreu a criação. Não é com Adão e Eva, paraíso, feito de barro, não. Tudo isso é simbólico, é mitológico, é quase infantil, não corresponde à realidade. Porque está aí a antropologia, que fala da Terra. 4 bilhões de anos aproximadamente o planeta existe. Então a Bíblia fala em 6 mil anos. Os profetas, a Bíblia é interessante, como a história do judaísmo, a saga do povo judeu, os profetas, através dos seus 73 livros divididos, classificados, mais então o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, formando a Bíblia. Nós, espíritas, nos atemos mais ao Novo Testamento, que fala mais de perto a esta realidade, que são os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, de Paulo, etc. Né? A Bíblia é como se fosse para nós um livro histórico, informativo. Mas a partir do aparecimento dos gregos, desde Sócrates, 360 anos antes de Cristo, que Moisés veio 1600 anos antes de Cristo, trouxe aqui a primeira revelação, o Decálogo. Jesus veio 1600 anos depois. Sócrates, 350, 360 anos antes de Cristo, sendo ele um dos precursores do cristianismo. E aí Platão, Aristóteles, Pitágoras, todos eles eram grandes missionários que vieram preparar o terreno para a mensagem de Jesus, trazendo uma filosofia mais humana, uma filosofia mais condizente com a espiritualidade. Inclusive a explicação do universo. Pitágoras explica o universo através dos números, porque foi Pitágoras que criou a numeração de 0 a 9, ou de 1 a 10, que não existia antes. Foi Pitágoras. Mais tarde, Tales de Mileto, Euclides, todos os grandes matemáticos, filósofos, cientistas, sempre reencarnando, conjugados com a programação do plano divino na Terra. Em todas as épocas da humanidade, houve a reencarnação de grandes pensadores, tanto nas artes, como também na ciência, na filosofia, para constituir esse grande patrimônio da cultura humana. Hoje nós temos muitas facilidades, muitos recursos, muita tecnologia, mas no campo religioso
nós notamos que ainda há muito atraso, ainda há muita ignorância. Aqui mesmo neste país, nos Estados Unidos, se defende muito o criacionismo, Adão e Eva, o paraíso, pecado original. Isso é ensinado nas escolas. Há uma reação muito grande contra o darwinismo, o evolucionismo, porque não admitem que o homem tenha vindo dos primatas, a cadeia evolutiva dos reinos inferiores, que é a tese abraçada pelo Espiritismo, que tudo evolui, tudo se transforma na natureza. Nós não fomos criados humanos, como a Bíblia propõe, o boneco feito de barro. É simbólico porque a Terra é a nossa mãe. Ali está a demonstração de que todos nós, fisicamente, viemos da Terra. Os nossos corpos são produtos da Terra. Todos os elementos químicos que estão no nosso corpo, eles saíram da Terra, eles estão na Terra. Todos, sem exceção. 100 e poucos corpos químicos, elementos químicos, chamava corpos químicos, agora chama-se elementos químicos, que estão compostos em nossa corrente sanguínea, eles vieram da Terra. Fisicamente, nós podemos dizer que somos o que comemos. Tudo que nós comemos é que faz o nosso corpo, é que transforma. Nós somos o que comemos. Agora, espiritualmente, nós somos o que pensamos. Essa que é a verdade. Esse pensamento é que vai formar o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual. Somos o que pensamos. Ora, dentro deste raciocínio, nós vamos entender que a religião surgiu na Terra inicialmente porque o desconhecido, a morte, deu origem às religiões. É um filósofo brasileiro chamado Miguel Riso, jurista. Ele escreveu um livro intitulado Religião. E começa a primeira frase: só existe religião porque existe a morte. Se não existisse a morte, não haveria religião. É um raciocínio interessante. A religião nasceu em função da morte, para explicar a morte, o medo da morte. E sempre houve rituais, sempre houve muita simbologia, sempre houve grande mistério em volta desse tema da morte. E a morte vem desafiando todas as civilizações. Desde os indígenas, os primitivos, sempre prestando reverência às forças da natureza, porque eles não entendiam de outra forma. Não podiam compreender Deus, como nós também até hoje não compreendemos Deus, exatamente o que seja Deus. Então eles prestavam reverência ao sol, à lua, ao trovão, aos fenômenos poderosos, mais fortes do que todos eles juntos, que interferiam diretamente na vida, e ao fogo, à água e tudo isso. Principalmente a água, porque nós somos seres marinhos. É o que diz o instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz, através de André Luiz, pelo médico Francisco Cândido Xavier, que nós somos seres marinhos. O nosso corpo físico é constituído 71% de água e 68% dessa água é salgada. A lágrima é salgada, o sangue é salgado, o suor é salgado, a nossa urina é salgada. Porque o nosso corpo, 68% é água salgada, herança dos mares. E 75% da terra é água. Daí Jesus ter dito que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, porque a água simboliza a matéria, era sinônimo de matéria. O nosso corpo é água. Uma pessoa que pesa 100 quilos, 71 quilos é de água e 29 é massa. Então, isso se explica biblicamente, historicamente.
para a nossa compreensão. E quando nós reencarnamos, nosso corpo, perispírito, ele é radicado no sangue. Porque quando começa a concepção, o espírito se aproxima no ato em que há fórmula, o zigoto e o ovo, a união do gaveta masculino e feminino, ele começa então o processo reencarnatório. A vida começa na concepção. A reencarnação começa na concepção. A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, todas num consenso, o judaísmo também, aceita que a vida começa na concepção. Quer dizer, que Deus cria a alma naquele momento. Para nós não. Naquele momento inicia a reencarnação. É bem diferente. É muito diferente. E por que nós achamos que a reencarnação é lógica? Sobre aquilo que eu falei. Se todos saímos das mãos de Deus, podemos usar essa linguagem, teríamos que ser todos perfeitos. Porque Deus é a perfeição. Nós não temos nenhum histórico de dívida e nem de crédito. Portanto, temos que ter um corpo normal, sadio, dentro da genética. Bom, mas tem um defeito físico. E esse defeito físico se explica por causa da genética dos pais. Mas como? Que culpa tenho eu de receber um corpo imperfeito porque os meus pais me deram essa herança? Aí já começa uma injustiça. Porque há aqueles que têm saúde, muita saúde, beleza, e outro nasce feio, pobre, doente. Eu tenho um amigo que ele é muito interessante, ele é materialista. Mas ele sempre diz para mim, olha, Miguel, você é espírita, eu respeito e tal, mas eu prefiro ser rico com saúde a ser pobre e doente. Ele é tudo, só sabe fazer negócio. Só decidia. É a filosofia do topo, né? E ele disse, olha, eu não posso me queixar, porque eu nasci nu, já estou com roupa, já estou com lucro. É o raciocínio dos árabes, né? Pensa ser lucro em negócio. E é mais ou menos assim, meus irmãos. Que culpa tenho eu de nascer numa família que tem uma tara e que eu vou herdar essa tara num corpo físico problemático, defeituoso? Vai ver, a ficha do espírito está ligada. Tem ligação com o passado. Lei de causa e efeito. Então se explica a justiça, porque às vezes uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem religião, e que recebe um filho doente, nasce marcado. Basta visitar as casas André Luiz, lá em Guarulhos, para vocês verem os tipos de doenças mentais e criaturas totalmente deformadas. Criaturas com 40 anos de idade, um corpo de 40 anos e uma cabeça de 1 ano de idade. Não fala, tem que pôr a comida na boca, tem que dar banho, tem que pôr para dormir, tem 40 anos, mas é uma criança de 1 ano de idade. Uma família que recebe uma criatura dessa fica pensando, mas por que eu? Por que nós? Né? Todo mundo diz assim, ah, meu filho, pode ser homem, pode ser mulher, vindo com saúde, está muito bom. Mas e se não vier com saúde? Tem que pensar nisso. E se não vier com saúde? Vá pensando nisso, porque ninguém pensa nisso. Não, meu filho vai nascer perfeito. É? Você tem certeza? Então hoje se conhece, antes de nascer a criança, já se conhece, né? Se vai ser sexo masculino, sexo feminino. Mas antigamente havia aquela dúvida. Faço enxoval azul ou cor de rosa? Faz branco. Faz branco. Porque aí depois, conforme, né, a pessoa vai mudando de acordo com a necessidade. Quando não se sabe o sexo, aí é um problema, porque às vezes os pais falam assim, ah, nós queremos uma menina, tem que ser uma menina, e o espírito que vai encarnar vai receber um corpo de homem. Ele já está sendo rejeitado lá no ventre. Então os psicólogos dizem, vocês não devem nunca desejarem o sexo. Isso é coisa que tem que vir pela natureza, naturalmente. Receba bem
emocionalmente, psicologicamente, porque a criança deve ser cuidada, deve ser educada a partir do primeiro dia de vida. Se bem que a mulher não percebe quando está grávida, há 2 horas, há 3 horas, há 5 horas, não sabe, vai perceber no mínimo 2 meses, não é? Vocês que são mulheres, 2 meses? 2 meses, né? Quando não vem a primeira regra, já é uma suspeição, né? Opa, acho que eu estou contemplada, estou premiada. Para algumas, há muitas que fazem assim, aí vem um trambolho. Aí vem, como diz o espanhol, um embaraço. Estar embaraçada quer dizer grávida, não é? E, aliás, isso aí aconteceu com o Divaldo, não sei se vocês conhecem a história, porque ele aprendeu um pouco de espanhol, e a primeira palestra que ele foi fazer na Argentina, na dúvida, ele disse assim: bueno, então eu me quedei embaraçado. E todos riram. Será que eu falei besteira? Aí o Juan, que era o amigo dele, espanhol, argentino, disse assim: você falou, você ficou grávida. Todos acharam engraçado. Não, mas embaraçado não é atrapalhado. Eu disse, não, mas é atrapalhado, tem outras palavras. Então ele foi estudar um pouquinho de espanhol, dos livros e tal. Como eu também tive que estudar para poder fazer palestra lá na Espanha, na Colômbia, e Paraguai, na Bolívia. E aqui também, no Grupo São José, em New Jersey, né? Sexta-feira, aliás, quarta-feira eu vou lá fazer uma palestra, e sempre que eu vou lá tem que ser mesmo em espanhol. Eu fiz um esforço, fui para a escola e aprendi espanhol. Contratei uma professora particular para aperfeiçoar, para não falar muita besteira, para não me quedar embaraçado. Porque tem palavras que no Brasil é uma coisa e que em espanhol é um palavrão. Eles dizem que é uma palavrota. E assim por diante. Daí precisa conhecer bem os idiomas. Né? Por isso que eu me atrevo a falar nesse que é uma frase em inglês, porque de repente a gente cai numa dessas. Voltando ao nosso assunto, a questão da genética, que é um grande desafio hoje na questão de clonagem, na questão da reprodução assistida, a barriga de aluguel, o bebê de proveta, toda essa gama de temas, de assuntos gerados na questão do nascimento e da reencarnação, leva a cogitar o que as religiões pensam a respeito disso. A religião que não admite, não aceita, está parada no tempo, não progride, então não concorda com a reprodução assistida, enfim, com todos esses processos que facilitam. Nós mesmos, na família, temos uma sobrinha que ela não tinha condições de conceber e fez, então, essa reprodução assistida e fez com que fosse colocado, introduzido 4, se não me engano, 4 óvulos, né? 5 óvulos, e 2 geraram. Ficaram um casalzinho de gêmeos. Mas teve aquele caso do Bonner, lá da Globo, que geraram 4. E às vezes pode ocorrer, teve um caso de 7. Né? É sempre um risco, porque nunca se sabe, depende do número de óvulos que se coloca. Né? Tudo isso a doutrina espírita assimila e aceita, porque não importa a forma. A forma como vem, se é na proveta, se é fora da proveta, isso não interessa. Porque o espírito se junta na hora que me dá ao útero materno. Na hora que você coloca no útero materno. Somente aí é que há a ligação do espírito na reprodução assistida. Então a doutrina espírita, ela está atualizada no tempo. Por isso que Kardec disse, o espiritismo marcha ao lado da ciência. E se a ciência um dia comprovar que o espiritismo está errado num ponto, deixemos esse ponto e acompanhemos a ciência. Portanto, está sempre atualizado, é uma doutrina dinâmica. E Kardec disse que o espiritismo remonta às causas, a ciência aos efeitos. A ciência estuda os efeitos, a matéria, o físico, mas o espiritismo, além do físico,
estuda também o espírito, a parte espiritual. E a ciência, de um modo geral, só cuida do lado físico, dos sentidos, da matéria. A ciência não avança na parte espiritual. Daí o espiritismo é uma ciência de observação. Estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E a relação que existe entre o mundo corporal, nosso, e o mundo espiritual. Por quê? É através dessa relação matéria-espírito, espírito-matéria, é que nasce todo esse conhecimento, todo esse processo. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro. É o mundo original, o mundo das causas. É a fonte. Aqui na Terra, nós temos o quê? Uma projeção, uma cópia do mundo espiritual. Tudo que existe no mundo espiritual não existe na Terra. Não é tudo que existe no mundo espiritual que tem na Terra. Mas tudo que tem na Terra tem no mundo espiritual. Porque tudo que está aqui veio de lá. Daí dizer que o mundo causal é o mundo espiritual. Aqui é o mundo dos efeitos da matéria. Kardec vai até mais longe, ali na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele faz uma síntese da doutrina espírita, aqueles 40 e tantos itens, tem um deles que ele diz assim: o mundo espiritual, aliás, o mundo material, que é o mundo dos efeitos, poderia deixar de existir. Poderia mesmo nunca ter existido, sem que isso afetasse a vida, porque a vida não depende da matéria. A matéria, sim, depende da vida, depende do espírito. Porque a vida está concentrada no espírito. Porque quando o espírito, que é o agente, se retira, ocorre o quê? A morte. Sobra o corpo. Porque quem está falando aqui agora não é o corpo, é o espírito. Através de um corpo. Mas a hora que este corpo cessar de viver, esse espírito não consegue mais utilizar esse corpo. Vocês que estão ouvindo através do corpo, mas vocês são espíritos. Então nós somos espíritos. Isso a doutrina espírita nos dá essa consciência. Quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, alguma dúvida, mas eu sou um espírito eterno. Sou um espírito imortal. A vida é indestrutível. Haja o que houver, o corpo pode ser destruído, mas a vida nunca. A vida é indestrutível. Isso nos dá uma segurança muito grande. Daí, quando a gente conhece a doutrina espírita, estuda a doutrina espírita, desaparece o medo da morte. Por quê? Porque a morte é apenas a transferência para o mundo espiritual. É a libertação. É a melhor coisa que pode nos acontecer, é a morte. É a melhor coisa que pode nos acontecer, a morte. De modo geral, nós lamentamos quem morre. E quem morre lamenta quem fica. Eu costumo dizer uma frase forte, que a morte verdadeira é de lá para cá. Quando o espírito toma um corpo físico, ele morre. Deixa de ser aquele ser livre, que se deslocava para todo lado, que não envelhecia, que não tinha dor, que não tinha fome, não tinha sede, não tinha necessidades materiais, para se tornar um escravo de um corpo, de um escafandro de madeira, que vai ter que andar, rastejar. O espírito não, o espírito se desloca. Quanto mais no mundo espiritual, quanto mais tempo passa, mais jovem, mais forte, mais bonito ele é. Aqui é o contrário, ele está ficando velho. Então, minha gente, é um assunto que não acaba nunca. Isso aqui, falar de vida e de morte. Bom, por exemplo, cremação de cadáver. Cremação de cadáver.
É a coisa melhor que a gente possa fazer. Cemitério e atraso de vida. Economicamente não vale a pena. Economicamente é atraso de vida. Para que nós queremos um túmulo para guardar coisa que vai desaparecer? Não faz sentido, gente. Na atual conjuntura, no atual grau de evolução que nós nos encontramos, cumpriu o nosso tempo, deixamos a matéria, é um ser que temos que respeitar enquanto estamos dentro dele, cuidar bem, porque ele é um instrumento da nossa evolução. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontecer no nosso corpo, e depender da nossa vontade, tanto negativamente como positivamente. Por que André Luiz foi considerado suicida indireto? Porque ele adquiriu um câncer que não estava no karma dele, no projeto dele, no programa dele, mas pelas extravagâncias, pelo mau uso, pelos abusos, ele contraiu um câncer que provocou sua desencarnação. Reapareceu no mundo espiritual como suicida indireto. Uma grande parte da humanidade tem esse destino. Desencarna antes do tempo planejado, projetado. Pelo desgaste não inteligente, não moderado do uso da vida. Porque temos um tônus vital, uma energia, uma carga genética vital para viver X anos. É um programa, não é uma fatalidade. Digamos que uma pessoa vem com uma programação de 70 anos. A depender da forma como vive, como se alimenta, como cuida do corpo, etc, etc, pode chegar aos 80. Ele ganha 10 anos. Mas ele pode voltar com 60 e perder 10 anos. Então, até isso é alguma coisa que, sabendo, nós temos uma outra forma de comportamento. Aí vamos cuidar do corpo, aquilo que nós bebemos, aquilo que nós comemos. Daí os vícios constituem um verdadeiro inimigo do nosso corpo. Todos os vícios, de um modo geral. E o que é pior, gente? O vício faz parte do espírito, não do corpo. Morre o corpo e a gente continua com o vício no mundo espiritual. Leva para lá o vício. E se não tratar dele no além, não cuidar dele no além, quando reencarnar, já traz o vício, a tendência. Para fumar, para beber, qualquer coisa. Narcóticos, qualquer vício. Então os vícios e os nossos defeitos morais são nosso patrimônio, fazem parte do nosso ser. Onde quer que a gente vai, ele vai junto. Quando o Espiritismo fala em reforma íntima, em combater as más tendências, e tudo isso, é nesse objetivo, de nos ajudar. Não é que é pecado, é que é para o nosso próprio bem. Eu considero que a doutrina espírita é a arte, a escola de bem viver. Nos prepara para viver corretamente. Então, quando a gente se torna espírita, quanta coisa a gente reconhece que está errada em nossa vida e mudamos, ou começamos a mudar. Automaticamente, nós não nos sentimos bem mais fazendo aquelas coisas. O nosso palavreado vai mudando. As companhias, os ambientes, a gente começa então a selecionar, sabendo que há espírito em toda parte. Que os pensamentos são uma força que podem promover a saúde como a doença. Que o pensamento é algo importante que influi em nossas vidas, no nosso comportamento, que influi na nossa saúde, influi no nosso futuro.
nós então começamos a mudar os hábitos. Se a gente não tinha hábito de orar, passamos a orar. As nossas leituras nós selecionamos, as nossas conversas, até as piadas. A gente já não aceita mais determinadas piadas assim de cunho imoral, sujo. Aquilo parece que nos faz mal. Quando a gente vai num lugar que está carregado o ambiente, a gente se sente mal e fala, nossa, mas esse ambiente está pesado, sai de lá com uma dor de cabeça, sai de lá com uma depressão. Por quê? Porque assimilamos o psiquismo daquela mentalização daquelas pessoas. Absorvemos aquilo. O que ocorre conosco? Nós mudamos, evitamos, selecionamos. Por quê? Porque queremos o melhor para nós. O mesmo ocorre com alimentação e tudo mais, bebidas alcoólicas. Tudo aquilo que possa afetar a nossa vida física e espiritual, nós então entramos nesse processo. Não é buscando santificação, nem pureza, não. Progresso espiritual. Para nós voltarmos para lá do mundo espiritual, melhor do que quando chegamos. Já que nós reencarnamos numa escola com um programa de evolução na direção da libertação dos vícios, das imperfeições, como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento das leis divinas, a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, cumprir as leis divinas, fazem com que a gente esteja na trilha da perfeição. Quanto mais nós conhecermos, menos erramos e mais felizes somos. E quanta coisa que nós dávamos valor, importância, e que depois desses conhecimentos, nós mudamos de conceito com relação a essas coisas. Já não damos tanto valor a muita coisa que dávamos valor, e passamos a dar valor a outras coisas que antes não dávamos valor, não pensávamos que era tão importante em nossas vidas. Então, muita coisa se pode falar a respeito de vida, morte, reencarnação, desencarnação. A cremação de cadáver, que eu comecei a falar, pode e deve ser feita depois de 72 horas do corpo. É um período que o Emmanuel recomenda, que foi feita essa pergunta ao Chico e disse que Emmanuel está respondendo. Eu estava pensando em fazer essa pergunta agora. 72 horas é o tempo necessário para toda a eliminação dos fluidos, as ligações energéticas, todos os vínculos do corpo físico. Quem não se desligar nesse período é porque está preso mesmo, vai ficar anos, não adianta, vai sofrer as consequências do desaparecimento do corpo. A cremação elimina tudo, naturalmente, os fluidos, é mais rápida, porque o corpo tem muito líquido. E o espírito passa por um processo de inconsciência. A morte, a pessoa não tem dor porque ela não percebe. Uma cirurgia de longo curso, anestesiado. É um processo de torpor, que até diz perturbação. Perturbação nesse sentido de um torpor. Você perde a consciência. Só que pode ser minutos, horas, dias, semanas, a depender de cada criatura, dos seus vínculos, das suas ligações com a matéria. Então é necessário que a pessoa tenha esses conhecimentos para fazer uma preparação espiritual. Quanto mais apego à matéria, mais dificuldade a desencarnação. Quanto mais ligação física com a matéria, mais difícil é a desencarnação. De tal forma que a gente tem que viver sempre com essa compreensão de que vai partir um dia, que é nosso destino, que é bom para nós,
que devemos cumprir com os nossos deveres, porque quem cumpre com o seu dever, está com a consciência em paz, a religião não importa. A religião é secundária, os espíritos não perguntam qual é a nossa religião. Eles também não têm religião. Religião é uma escola, é um caminho, uma ferramenta, pode ajudar, pode até às vezes prejudicar, conforme a religião, com informações absurdas, descabidas, pode até retardar a nossa caminhada. Mas quanto mais espiritualidade a pessoa tiver, melhor no processo da passagem deste plano para outro. Então não terá nenhum problema a questão da cremação do cadáver. Basta tomar esses cuidados. A questão do atestado de óbito, o médico vai certificar a morte do tronco encefálico, e se depois de 72 horas, evidentemente, o corpo já está em estado, se não ficar numa geladeira ou se não passar por embalsamento, ele vai estar em decomposição total. Daí, quando você pede a cremação do cadáver, lá em São Paulo, no Brasil, 2 pessoas da família declaram que era vontade do falecido que o seu corpo fosse cremado. E aí colocam numa geladeira, um frigorífico lá, por 72 horas, e a família pode assistir o cerimonial, pode fazer conforme a religião da pessoa, colocado lá o esquife, o caixão colocado naquele mesmo nível de um anfiteatro. Se a pessoa quiser levar um pastor, um padre, um espírito, enfim, quiser fazer alguma oração, alguma coisa, depois o corpo desce e vai lá para a geladeira para ser cremado no dia aprazado, determinado, de 24 horas, 48 horas ou 72 horas. E não há nenhum problema. Pode ficar tranquilo. Não vai sentir fumaça, não vai sentir cheiro de carne queimada, nem nada. Só o frio da geladeira. A gente está longe. A gente está longe. Não estaremos perto. O que mais que se poderia falar sobre esse assunto? Vamos já para as perguntas, né, André? Vamos já para as perguntas, né? Sim. Vamos já, porque já tem 1 hora que estamos falando. Sim, talvez ainda mesmo na continuidade desse assunto, o senhor mencionou a questão da perturbação espiritual que sucede ao desencarne, né? Desencarnação. Exato, a desencarnação. E que pode ser breve ou pode ser mais duradoura, dependendo da evolução, né, do apego das condições. Qual seria a nossa, vamos dizer assim, uma fórmula básica, uma fórmula geral, para que nós atravessemos bem esse período? Porque é uma preocupação que está se estabelecendo, inclusive em alguns dos nossos estudantes, de quanto tempo nós vamos permanecer no umbral. Olha, você pode adquirir aqui já o ingresso para o umbral. Esse bar. É preciso entender uma coisa, o umbral não é inferno, não é purgatório. É uma região, André Luiz descreve, mas o umbral é porta de entrada. Todos os encarnados têm que passar por essa porta, não há exceção. Agora, o problema não é passar, é ficar. Porque passar todos passam, mas nem percebe. Nem percebe. É como se dissesse, você, para sair da Terra, você tem que sair da lei da gravidade, que são mais ou menos 200 quilômetros, 260 no máximo quilômetros. A partir dos 260 quilômetros, os corpos não caem mais porque fica flutuando, não tem mais gravidade. Tudo que se atirar no espaço fica nessa situação, fica assim, né? Fica flutuando, perdido no espaço. Não volta para a Terra. É curioso isso aí, né? Agora, evidentemente, que nós temos a passagem. Mas é uma passagem que dura segundos. Fica retido quem está retido já na vida, quem já está comprometido já no mundo, na vida.
perispírito da pessoa, a carga de vibrações negativas ou positivas, a mente, remorso, consciência pesada, mágoas, ódio, vingança, todas essas coisas que constituem um peso atômico, digamos assim, para nos chumbar, para nos pregar. Mas podemos ficar tranquilos que nenhum de nós vai passar por lá, ficar por lá. Podemos garantir isso. Quem já tem uma noção de espiritualidade já está no outro nível. Já está no outro nível. Porque quem não se ajusta não suporta. Uma pessoa que, por exemplo, não deseja se reformar, não deseja evoluir, não deseja aprender, não deseja progredir, ele não permanece numa casa espírita. Ele vai embora logo. Isso aqui não é para mim, eu ainda estou a fim de gozar a vida, estou noutra, estou fora, como se diz na gíria. E vai embora. Não, você vai de rezar, fazer mudança, largar os vícios, largar isso, largar... Não estou afim disso, não. Eu gosto disso, gosto daquilo, tenho prazer nisso, então meu filho, é sua opção. Seu livre-arbítrio, não tem problema. Mas aqueles que já estão motivados para aspirar à espiritualidade, já sentindo a necessidade de respirar outros ares, outros climas, está buscando, né? Você vê, vocês estão aqui num sábado desse, uma praia logo ali, gente. Outras pessoas falam, estão perdendo tempo, os caras estão perdendo. Nós estamos perdendo tempo? Não. Mas o conceito das pessoas. Eu tenho um amigo, esse mesmo amigo que eu falei agora, que ele é árabe, né? Esse mesmo amigo, ele diz assim, eu não entendo vocês. Vocês, quer dizer, eu e Terezinha. Vocês se aposentaram, estão com uma certa independência econômica. Por que vocês não vão viver a vida, passear? Não, mas o que é viver a vida? É gozar a vida. Mas o que é gozar a vida? Para ele, gozar a vida é comer bem, tomar vinho, tomar suas caipirinhas, dançar, passear, viajar. Agora, desencarna numa dessa situação, vai para onde? Vai ficar lá junto com os que cultivam essas coisas. É o seu desejo, como dizia Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É natural e automático. Nós estamos querendo nos santificar? Não. Queremos melhorar nossas condições espirituais. Nos consideramos criaturas humanas, provavelmente com débitos do passado, reencarnamos para melhorar e encontramos nesta causa uma grande oportunidade para um crescimento espiritual. Eu não sinto prazer, honestamente não sinto prazer num baile, numa farra, não sinto. Pelo contrário, me sinto mal. Nesses ambientes não tem mais atração nenhuma. Por que a gente vai ficar naquilo que não gosta? A gente vai avançar e fazer aquilo que a gente gosta. Então é isso que a gente tem que ver, as opções da vida, né? E Deus deixa, Deus deu o livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que deseja, só que sofre as consequências, assume as consequências. Não é castigo. Deus não está castigando, está simplesmente, estamos recebendo de volta pela lei de retorno, ação e reação, pura e simplesmente. E esse entendimento que eu acho assim, fantástico na doutrina espírita, reencarnação, a chave que realmente explica os chamados mistérios da nossa vida. Ok? No caso, por exemplo, de um suicídio, existe uma ligação natural entre o corpo e o espírito em função do suicídio. A cremação não seria uma interferência externa, impedindo essa ligação, que seria até necessário para o espírito, para o entendimento dele, de perdoar a si mesmo e de perdão pela nossa existência? Olha, as duas coisas. Se for cremado o cadáver, e ele está vinculado ao cadáver, porque todo suicídio fica, quase todos os suicidas ficam vinculados ao cadáver, com o desaparecimento do cadáver, naturalmente ele vai desaparecer, apavorado, vai sentir as chamas, vai sentir as sensações, porque na verdade o espírito não sente propriamente como um encarnado, ele não tem mais a matéria. Mas como a ligação é mental e emocional, ele tem a impressão que está sendo devorado pelas chamas. Aquela impressão dele. Se ele morreu porque se atirou nas rodas de um trem, ele vai sentir aquele trem esmagando
toda hora que ele está querendo conciliar o sono, vem aquele trem, aquela coisa em cima dele, e aquilo fica se prolongando indefinidamente. Os que se atiram de despenhadeiro se sentem caindo, 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 numa coisa como se não tivesse fim. O apodrecimento do corpo causa também um grande mal, um grande sofrimento. Os vermes começam a devorar o cadáver e ele vai sentir todo aquele processo. Sofre muito mais quando está enterrado. Eu penso que sofre muito mais. Até que ele foge, desaparece, apavorado. E há casos de suicidas, está lá bem colocado no livro, acho que é no próprio Nosso Lar, A Visão de Francisco, chama o texto, em que ele é perseguido pelo próprio cadáver. Porque André Luiz vai visitar e ele fala assim para o instrutor: tira ele daqui, eu não suporto mais, para todo lado que eu vou ele está me perseguindo. Eu disse: mas quem é que está perseguindo? Não estou vendo nada. Não é o cadáver dele, está na cabeça dele, só ele vê. Nós não estamos vendo nada, mas na cabeça dele, na tela mental dele, existe um fantasma, um cadáver, que está como que perseguindo ele. E ele não consegue fugir porque está dentro dele. Agora, tem toda uma história, cada caso é um caso. Os motivos que levaram ele a ficar preso à imagem do cadáver, que já não existe mais, apareceu na Terra. Mas é um clichê formado pelo pensamento dele, pela emoção dele. Então, nesse caso, não seria interferência nossa com relação a esse Não, processo? não. Eu acho que não é recomendável a cremação de cadáver para suicidas. Não seria recomendável. Mas, de qualquer forma, ele vai sofrer. Se estiver ligado, vai sofrer. O suicida sofre sempre. Agora, é claro que cada caso é um caso, porque você precisa estudar as razões, os motivos que levaram. Sabe? Por exemplo, Santos Dumont suicidou-se. Por quê? Porque viu o avião bombardeando e falou: eu sou culpado. Entrou num estado de depressão, se matou. Reencarnou, viveu 12 anos, aos 2 anos, a menina que cuidava dele, a Page, caiu da escada com ele no colo, rompeu a coluna e ele ficou paralítico. Numa cadeira de rodas, ele ficou mais 10 anos numa cadeira de rodas, sem falar, sem nada, que foi o resgate daquele suicídio. Foi suave, pode-se dizer. Foi suave. Porque o suicídio foi em função de um ato, não foi uma coisa assim, digamos, uma revolta só em si, mas Desespero. é um complexo de culpa muito profundo que levou a uma depressão. É diferente daquele indivíduo que por uma paixão, por um capricho, dá um tiro na cabeça. Então esse tem um problema mais sério. A intenção, porque Deus julga pela intenção, não é pelo fato. O fato é o suicídio, agora a intenção em tudo. É a intenção. A intenção é que é o móvel principal da questão kármica. Pensando na vida ou na morte? Miguel. Hein? Miguel está querendo falar. Só uma perguntinha, se a gente não tiver tempo. Uma perguntinha. E com relação, a gente já falou com relação a cremar os corpos e tudo. E com relação à doação de órgãos? Também está dentro do quadro da vida e da morte, né? Uhum. Em tese geral, a doação de órgãos é um ato de benevolência, de solidariedade, é positivo. Agora é preciso tomar uma série de cuidados. Ter uma legislação específica, acho que em todos os países. No Brasil, até 60 anos de idade. Cadáveres com mais de 60 anos não é recomendável a doação. Parece que só a córnea, com exceção da córnea. É necessário que haja a morte encefálica, né? Tronco encefálico. Porque há casos, já falaram, né,
pessoas que acaba de morrer, não tem nem certeza se morreu realmente, já tem, porque são 3 horas no máximo, 4 horas por aí no máximo, que tem que transportar e, entendeu? E utilizar, né? É muito pouco 3 horas. Às vezes, hoje tem, né, até aviões rápidos que levam o jato, que fazem isso aí. Lá no Brasil também já fazem isso com uma certa rapidez. Daí tem que ser assim, uma coisa regionalizada, porque não dá para pegar do Rio Grande do Sul e levar no Amazonas, que demora 4, 5 horas de jato, né? Não dá tempo. Embora tenha ali equipamentos, químicas preparadas, né, para não deteriorar o órgão. Mas é benéfico, é positivo, é válido. Se ele desejava, se a pessoa desejava, manifestou essa vontade. Não deve fazer contra a vontade, mas às vezes a família toma a decisão. Mas isso não afeta nada no perispírito, não afeta nada, absolutamente nada. Pelo contrário, é benefício para ele, ponto positivo para o espírito. Porque aquele corpo que desaparecer na Terra e que apodrecer, está sendo útil, está ajudando alguém num trabalho de solidariedade. É ponto positivo para o espírito. Não é isso? Você entendeu? Eu entendi. Realmente pouquinho, desculpa. Foi entusiasmo. Não, porque ela falou que ganha pontos, porque eu tenho na minha carteira de motorista que eu sou. Mas esse ponto da carteira não. Esse é negativo. Ganhar ponto aqui na multa, hein? No live, não vai pagar, né? Alguém falou qualquer coisa? Você. No caso de experiência quase morte, a pessoa está anestesiada ali, consegue ver tudo que está passando, a cirurgia. O que acontece quando a pessoa está anestesiada? Existe algum bloqueio entre o espírito e a matéria? Isso é um transe, né? Está fora do corpo. Ele está em transe como se estivesse dormindo, né? É uma morte temporária, né? Uma mini morte. Que já aconteceu. O espírito descer para o necrotério, já estará à disposição para a autópsia. O espírito ainda está ligado ao corpo. Não sei se vocês já leram no livro do Moody Júnior, do Raimundo Moody Júnior, tem um caso muito interessante, que é um rapaz que ele estava, eu não sei o que aconteceu com ele, a verdade é que os médicos examinaram e disseram, olha, morte encefálica, pode levar o cadáver. E ele viu tudo, eu ouvi, estava acompanhando, ele gritava, dizia assim, eu estou aqui, por favor, alguém me ouça, pelo amor de Deus. E o corpo sendo levado para o necrotério, lá para baixo. E ele vendo tudo aquilo. Né? Quer dizer, passou um tempo, o funcionário percebeu qualquer coisa e foi lá ver. Aí notou que o cadáver ainda tinha alguma respiração, alguma coisa, e chamou o médico. O rapaz matou a vida. Aí ele disse o seguinte, eu assisti tudo que vocês fizeram. Inclusive, o anel, aliás, a caneta do médico que caiu, disse onde a caneta estava, para provar que ele participou de tudo, assistiu tudo, porque ele não achou mais a caneta. Aí foram lá no lugar que o espírito indicou, o espírito não, que o rapaz indicou, é espírito encarnado. A caneta estava lá, para provar que ele participou de tudo, só que ele não tinha ação sobre o corpo. Então, às vezes, já aconteceu de serem sepultados com vida. Só que fica pouco tempo, porque perde a oxigenação, né? Evidentemente, desencarna mesmo, né? Mas aí faz parte também, acho que, do karma da pessoa, né? Esse karma. Um descuido, entre aspas, mas que foi levado atraído por uma situação espiritual kármica, dívida da pessoa, assim. Não é suicídio. A pessoa não teve culpa, não participou. Não foi intencional. Não foi intencional. Intencional pode ter sido a causa, né? A causa. Porque sempre,
quando essas coisas ocorrem, que envolvem a vida, assim, invalidez permanente, quer dizer, sofrimentos, sempre tem uma causa anterior, não é obra do acaso, é de uma causa diferente. Então, bom, agradeço a atenção de vocês. Nós trouxemos ali alguns livros, CDs e DVDs, e nós temos distribuidora de livros, temos editora e temos a representação dos livros de Divaldo Franco, da Livraria Espírita Alvorada Editora. E para onde quer que a gente vá, aqui no Brasil, toda a parte, nós levamos para também facilitar o caminho, porque muitos livros às vezes não chegam até vocês. E a gente traz na mala, a gente tem 124 quilos de bagagem que nós temos direito. E a gente traz mais ou menos uns 50 entre roupas, sapatos, tudo, né? E aí o resto nós preenchemos com DVDs, com CDs. E tem um CD ali sobre depressão. É um estudo sobre a depressão, que é uma palestra muito boa, muito interessante, que o Divaldo fez, nós gravamos, está muito bem gravada, foi reproduzida pela Videolar, um trabalho profissional, e tem um livro que estamos lançando, que é Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que nós trouxemos também. Já está no fim, está acabando, acho que tem aí uma meia dúzia que nós trouxemos, e nós levamos o resultado financeiro lá para o nosso trabalho social, que nós temos 53 funcionários que trabalham na entidade, temos lá os projetos com a prefeitura, também temos alguns sócios entendedores, mas não é suficiente para cobrir todas as despesas. Então, a venda de livros, tanto no Brasil, lá na nossa livraria, temos 2 livrarias, a distribuidora, tudo isso faz com que nós tenhamos uma receita. E quando as obras do Divaldo, naturalmente a receita é da Mansão do Caminho, que eles têm um trabalho muito grande, vocês conhecem, ele já esteve aqui várias vezes, tem mais de 3.000 crianças, jovens e adolescentes, uma das maiores obras sociais do Brasil, é a Mansão do Caminho, lá do nosso Divaldo Pereira. Então eu queria agradecer vocês também, porque se vocês não viessem, não tinha palestra, né? E às vezes as pessoas falam, muito agradecer por quê? Porque se vocês não viessem, chegava aqui só cadeira, né? Tinha que me levar de volta e dizer, olha, infelizmente, né, o povo não veio, então nós vamos ter que começar pelo encerramento. E assim nós agradecemos mesmo de coração. E para nós é um prazer imenso, sabe, vir aqui, estar nesses momentos, é muito gratificante, muito gratificante. Volta assim de alma lavada, de coração aliviado. Muito obrigado, gente. Deus abençoe.